o gosto amargo que virou doçura. José tinha apenas 9 anos, mas já conhecia bem o sabor da dor. Há meses, uma ferida branca e dolorida tinha se instalado em sua boca, bem na lateral da língua. No começo, era só um incômodo, como se tivesse mordido sem querer. Mas com o tempo, a dor foi aumentando, e qualquer comida, até mesmo a água, ardia como fogo. O menino emagreceu, perdeu o sono e, pior de tudo, deixou de sorrir. Os médicos disseram que era uma infecção resistente, receitaram remédios caros, pomadas, enxaguantes, mas nada adiantava. A mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, já tinha gasto todas as economias em consultas e exames. À noite, enquanto José se contorcia de dor no colchão surrado do quartinho dos fundos, ela chorava em silêncio, pedindo a Deus uma saída. Foi então que a vizinha, Irmã Rosa, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque baixo e vestidos longos e discretos, bateu à porta com um prato de canjica. Ao ver o estado do menino, ela não perguntou muito, apenas segurou a mão de Dona Maria e disse com voz firme, mas cheia de bondade: "Minha irmã, por que você não leva José na congregação? Lá, o Senhor ouve os que clamam a ele. Eu já vi coisas que nenhum médico explica." Dona Maria hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas a desesperança falava mais alto que o orgulho. "E se não adiantar?" murmurou, enxugando uma lágrima. Irmã Rosa sorriu, daquele jeito sereno que só quem já viu milagres tem. "Se não adiantar, pelo menos você vai sair de lá com o coração mais leve. E José vai sentir que não está sozinho." No domingo seguinte, mãe e filho entraram pela primeira vez na pequena sala de reuniões da Congregação Cristã no Brasil. Não havia luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um quadro simples com os dizeres a Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo do joelho, os homens de camisa abotoada até o pescoço, cantavam sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. José sentou-se no banco do fundo, encostado na mãe, observando tudo com olhos arredios. A dor na boca latejava, mas algo naquele lugar o fazia esquecer um pouco do sofrimento. O ancião, um homem de barba grisalha e olhar tranquilo, dirigia a reunião com palavras medidas, sempre citando a Bíblia. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, ou até mesmo da morte. José ouvia aquilo e, no fundo, desejava acreditar. Mas como? Ele já tinha rezado tanto em casa, e nada mudará. Foi então que Irmã Rosa se levantou. Com voz firme, mas emocionada, ela contou como, anos antes, seu marido tinha sido curado de uma doença no estômago que os médicos chamavam de incurável. Ela terminou dizendo: "O Senhor não muda, irmãos. Se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um aqui. Basta crer." José sentiu algo mexer dentro dele. Talvez fosse verdade. Quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, Dona Maria segurou a mão do filho com força. "Vamos, meu filho. Não custa tentar." José se levantou, trêmulo. A dor na boca parecia piorar só de pensar em falar, mas ele foi até a frente, onde o ancião e alguns irmãos mais velhos estavam de joelhos. O ancião colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz alta, com uma autoridade que vinha de anos de fé. "Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas na terra, olha para este menino. Tu conheces sua dor, conheces seu coração. Se for da tua vontade, cura-o agora, para que muitos vejam e creiam em ti." Os irmãos ao redor amenizaram, e José sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ele não sabia nomear. Uma paz estranha. De repente, o ancião fez uma pausa na oração e olhou para José com um sorriso. "Meu filho, abre a boca." José obedeceu, com medo do que iria sentir. Mas quando passou a língua pelo lugar onde antes ardia a ferida, nada. Absolutamente nada. Ele moveu a língua para os lados, tocou com o dedo, a dor tinha sumido. Como se nunca tivesse existido. "Está bom." Gritou, os olhos brilhando. "Não dói mais." A sala explodiu em glórias a Deus. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar. Os irmãos se abraçavam, cantando hinos de gratidão.
José, pela primeira vez em meses, sorriu. Um sorriso largo, sem medo. Na semana seguinte, José e Dona Maria voltaram à congregação. Dessa vez, não como visitantes, mas como parte da família. José foi batizado nas águas, mergulhando na mesma fé que o tinha curado. Nas reuniões de Santa Ceia, ele aprendia a lembrar do sacrifício de Jesus com reverência, entendendo que aquele pão e aquele vinho eram símbolos de uma aliança que ia além do que seus olhos podiam ver. Anos depois, já um jovem, José se tornaria um dos irmãos que oravam pelos enfermos. Sempre que alguém duvidava, ele contava sua história. Eu sei que Deus cura, porque Ele curou meu gosto ruim da boca. Mas o maior milagre não foi a cura, foi aprender que, mesmo quando a dor volta em outras formas, nós não estamos sozinhos. A congregação não é só um lugar de milagres. É um lugar onde a gente aprende a confiar, mesmo quando não vemos a saída. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que vive apenas para servir a Deus, a história de José se tornou mais um testemunho de que, onde há fé, até o mais amargo sofrimento pode se transformar em doçura. Anos se passaram, e José não era mais aquele menino que sentia o gosto amargo da boca como uma sombra constante. Agora, ele estava ali, na frente da igreja, com as mãos estendidas sobre uma mulher que mal conseguia se levantar da cadeira de rodas. Seu nome era Maria, e ela havia chegado à congregação arrastada pela última esperança. Os médicos tinham dito que suas pernas nunca mais responderiam, vítimas de um acidente que lhe roubara até a vontade de sorrir. José olhou nos olhos dela e viu o mesmo desespero que um dia sentirá. Mas também viu algo mais, uma faísca de fé, pequena como uma vela tremendo no vento. Ele se ajoelhou ao lado dela e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com a mesma simplicidade que aprenderá naqueles bancos de madeira. Senhor, o Senhor sabe o que é viver com dor. O Senhor sabe o que é se sentir sozinho. Mas aqui, entre os teus, a gente aprende que a tua força é maior que a nossa fraqueza. Os irmãos ao redor fecharam os olhos e levaram suas vozes em uníssono. Não havia órgão, nem microfones, apenas corações batendo no mesmo ritmo, como se cada um deles carregasse um pouco da dor de Maria. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nos dedos dos pés dela, tão leve que Maria achou que fosse imaginação. Mas quando José perguntou, você está sentindo alguma coisa? Ela balbuciou, com lágrimas escorrendo, é como se tivesse fogo nas solas dos pés. Os irmãos apertaram as mãos uns dos outros, sabendo que aquele era o início. José não soltou as mãos de Maria. Ele continuou orando, agora com mais força, como se estivesse puxando ela para cima não pela força dos braços, mas pela fé que transbordava daquele lugar. E então, devagar, quase como se temesse quebrar o milagre, Maria moveu o pé direito. Um tremor, um pequeno movimento. Depois, o esquerdo. A igreja inteira prendeu a respiração. Alguém sussurrou, glória a Deus, e o sussurro se espalhou como fogo. Maria, com as mãos trêmulas, segurou o braço de José e, entre soluços, tentou se levantar. As pernas ainda fraquejavam, mas ela conseguiu. Primeiro um passo, depois outro, até que, apoiada em José e em mais 2 irmãos, ela deu 3 passos sozinha. Não foi uma cura instantânea como nos filmes. Não houve luzes brilhantes nem vozes do céu. Foi um milagre quieto, daqueles que Deus faz quando sabe que a gente precisa mais de fé do que de espetáculo. Maria não saiu correndo pela igreja. Ela chorou nos braços de José, e ele chorou com ela, porque ambos sabiam que aquilo não era só sobre pernas que voltavam a andar. Era sobre uma vida que voltava a ter esperança. Naquela noite, quando José chegou em casa, sua esposa percebeu que ele estava diferente. Não era só a emoção do que tinha visto, mas algo mais profundo. O que foi? Ela perguntou, enquanto ele se sentava à mesa, ainda com os olhos úmidos. José pegou a Bíblia que sempre deixava sobre a mesa e abriu em Tiago, capítulo 5. Passou o dedo pelos versículos como se estivesse tocando uma cicatriz que já não doía mais. Hoje eu entendi uma coisa, ele disse, olhando para ela. A gente ora pelos milagres, e Deus dá. Mas às vezes o maior milagre não é a cura. É a gente aprender a confiar nele mesmo quando a cura demora. Maria hoje andou, mas e se ela não tivesse andado? A gente ia parar de acreditar? Não.
Porque a congregação não é um lugar onde a gente vem só para ser curado. É um lugar onde a gente aprende a viver curado por dentro, mesmo quando o corpo ainda dói. Sua esposa sorriu, porque ela conhecia aquele homem. Conhecia sua história, suas dúvidas de menino, suas orações de madrugada quando a memória da dor voltava. E agora via nele uma certeza que nem a medicina, nem a lógica do mundo poderiam abalar. No domingo seguinte, Maria voltou à igreja. Desta vez, não em uma cadeira de rodas, mas apoiada em uma bengala, com um sorriso que iluminava o rosto de quem a via. Ela subiu ao púlpito e, com voz firme, contou como havia chegado ali quebrada e como saíra nova. Não porque suas pernas estavam perfeitas, ainda doíam, ainda fraquejavam, mas porque seu coração não tinha mais medo. Eu pensava que Deus só curava quem era perfeito, ela disse, olhando para José. Mas ele me mostrou que cura justamente quem está quebrado. Porque é nas rachaduras que a luz dele entra. E assim, entre um hino e outro, entre as lágrimas de quem testemunhava e a fé de quem ainda esperava, a história de José e Maria se juntou a tantas outras naqueles bancos de madeira. Histórias de pessoas que chegaram com dor e saíram com paz, que vieram buscando milagres e encontraram algo maior, um Deus que não só cura, mas que fica. Que não só tira a dor, mas que ensina a caminhar com ela, quando necessário. Porque na congregação, o milagre não é só o que se vê. É o que se vive. Todos os dias. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim e as últimas notas do órgão ainda ecoavam entre as paredes simples da igreja, um homem chamado Antônio se levantou devagar do banco onde estava sentado há quase uma hora. Ele tinha chegado tarde, quase no final do culto, como quem não queria ser notado. Vestia uma camisa surrada, as mãos grossas de quem trabalhou a vida toda na roça, e os olhos fundos, como se carregassem mais noites em claro do que dias de sol. Antônio não era de falar. Na verdade, há meses ele nem saía de casa. Depois que a esposa faleceu, ele se fechou no sítio, deixando até os filhos preocupados. Deus não quer saber de mim, ele dizia, quando alguém tentava consolá-lo. Mas naquela noite, algo o trouxe até ali. Talvez fosse o testemunho de Maria, que ele ouviu do lado de fora, antes de entrar. Talvez fosse só a solidão apertando tanto o peito que ele não teve forças para resistir. Quando o pastor pediu que quem precisasse de oração ficasse de pé, Antônio hesitou. Suas pernas tremiam, não por fraqueza física, mas por tudo que guardava dentro. Mas então, como se uma mão invisível o empurrasse gentilmente, ele se levantou. E ali, diante de dezenas de irmãos que nem conhecia, as lágrimas começaram a cair sem aviso. Não foram palavras bonitas que saíram de sua boca. Foi um choro quebrado, quase um lamento, eu não aguento mais, meu Deus. Não aguento essa dor. E não precisou dizer mais nada. Imediatamente, duas irmãs se aproximaram, uma de cada lado, como se tivessem sido enviadas naquele exato momento. Uma segurou sua mão, a outra colocou a palma sobre seu ombro, e juntas começaram a orar em voz baixa, mas firme. Não eram palavras ensaiadas, eram súplicas que vinham do fundo da alma, como se elas também sentissem aquele peso. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi um silêncio. Um silêncio tão profundo que Antônio sentiu como se o mundo tivesse parado por um segundo. E dentro daquele silêncio, uma voz não audível, mas mais real do que qualquer som, lhe disse: "Você não está sozinho." Ele não soube explicar depois como aquilo aconteceu. Só sabia que, de repente, a dor não tinha sumido, mas ela já não era mais um poço sem fundo. Era como se alguém tivesse entrado naquela escuridão com ele e acendido uma pequena luz. Não uma luz que apagasse a noite, mas que mostrasse que havia um caminho. Quando Antônio abriu os olhos, viu que o pastor estava ao seu lado, com a Bíblia aberta em Salmos 34, "Chega perto de Deus, e Ele chegará perto de você." E Antônio entendeu, pela primeira vez em meses, que Deus não estava longe, esperando que ele se arrumasse para ser digno. Deus estava ali. Sempre esteve. Naquela noite, Antônio não saiu curado da saudade. Não saiu sem a lembrança da esposa que partiu. Mas saiu diferente. Porque pela primeira vez desde a perda, ele respirou sem sentir que estava se afogando. E quando um irmão lhe ofereceu carona para casa, ele aceitou. Quando o outro lhe convidou para voltar no próximo culto, ele assentiu. Porque na congregação,
Antônio aprendeu que milagre não é só o corpo sarado ou a doença que some. Às vezes, o milagre é o coração que volta a bater com esperança. É a mão que se estende quando a gente achava que estava sozinho. É descobrir que, mesmo quando a dor não passa, a gente não precisa carregá-la sozinho. E assim, a história de Antônio se juntou às de José e Maria. Mais um nome na lista daqueles que chegaram quebrados e encontraram não só consolo, mas uma família. Porque na CCB, o milagre não tem hora para acontecer. Não escolhe quem é mais santo ou quem tem mais fé. Ele simplesmente vem, para quem tem coragem de ficar de pé e dizer: Senhor, eu preciso de ti. E Deus, sempre fiel, responde. Não sempre do jeito que a gente espera, mas sempre do jeito que a gente precisa. Antônio não imaginava que aquele domingo de manhã mudaria tudo. Ele chegou à congregação como sempre fazia, com o peso das noites mal dormidas e a dor que insistia em não passar. Mas dessa vez, algo era diferente. Enquanto os irmãos cantavam o hino A Deus é Fiel, ele sentiu uma paz tão forte que suas lágrimas caíram sem que ele percebesse. Não era dor física que tinha sumido, ainda não, mas era como se uma mão invisível tivesse segurado seu coração e sussurrado: confia em mim. No final do culto, o pastor se aproximou e colocou as mãos sobre sua cabeça em oração. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, mas uma simplicidade que só quem já sentiu sabe descrever: Irmão Antônio, Deus está vendo suas lágrimas. Ele não esqueceu de você. E foi ali, entre irmãos que nem sabiam seu nome completo, que Antônio entendeu que o milagre já tinha começado. Nos dias seguintes, a dor ainda vinha, mas agora ele não se sentia mais sozinho. As irmãs da CCB começaram a visitá-lo, levando não só palavras de ânimo, mas comida, remédios e até mesmo um cobertor nos dias mais frios. O irmão Carlos, que trabalhava como pedreiro, apareceu um sábado de manhã e disse: Vim consertar esse telhado que tá vazando, irmão. Não custa nada. Antônio quis recusar, mas o sorriso do irmão era tão sincero que ele só conseguiu balançar a cabeça e agradecer. E então, numa quarta-feira à noite, durante a reunião de oração, aconteceu. Antônio estava ajoelhado, como de costume, quando sentiu um calor estranho percorrer suas costas. Não foi um estalo, nem um grito de "eu estou curado", como nos filmes. Foi uma certeza quieta, como se algo dentro dele tivesse se rearranjado. Quando se levantou, moveu os braços sem a dor aguda que o acompanhava há anos. Os irmãos ao redor notaram seu rosto transformado e, sem precisar de palavras, sabiam: Deus tinha tocado aquele homem. Mas o verdadeiro milagre não foi só o corpo sarado. Foi Antônio voltando à igreja não mais como um homem quebrado, mas como um servo. Ele começou a ajudar na limpeza do templo, a visitar outros enfermos, a contar sua história para quem chegava desanimado. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, dizia, com os olhos brilhando de uma fé que já não era só esperança, mas certeza. Hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, Antônio sorri e responde: não foi num dia só. Foi quando eu parei de pedir só pela dor e passei a pedir pela presença de Deus. E ele não só veio, como ficou. Porque na CCB, Antônio não encontrou apenas uma cura, encontrou um lar. E isso, ele sabe, é um milagre que não tem preço. E a história continua, porque todo dia tem um Antônio chegando. Todo dia tem um coração sendo restaurado. Todo dia, Deus mostra que ele não mudou. E a congregação, fiel como sempre, está lá, de braços abertos, pronta para ser o canal da graça que transforma vidas. Porque milagre não é só o que a gente vê. Às vezes, é o que a gente sente. E isso, ninguém tira. Na mesma semana em que Antônio deu seu testemunho na igreja, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez na CCB arrastando mais do que só o cansaço. Ela trazia consigo um peso invisível, uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Havia anos lutava contra uma depressão profunda, daquelas que tiram até a vontade de levantar da cama. Os remédios já não faziam efeito, as palavras de ânimo soavam vazias, e o desespero tinha se tornado sua sombra. Mariana não veio por vontade própria. Foi sua tia, irmã de fé na congregação, que a trouxe depois de muito insistir: vem só hoje, minha filha. Não custa nada tentar. Ela aceitou mais para não discutir do que por acreditar que algo mudaria.
Sentou-se nos últimos bancos, de braços cruzados, olhando para o chão, enquanto os hinos eram entoados com uma alegria que, para ela, parecia distante demais. Mas então, algo aconteceu. Durante a pregação, o pastor falou sobre o Salmo 34, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Palavras simples, mas que atingiram Mariana como uma flecha. Ela não sabia explicar por quê, mas de repente, as lágrimas começaram a descer sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, como se algo dentro dela estivesse se rompendo para dar lugar a uma luz. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem precisava de oração a vir à frente, suas pernas tremiam, mas ela se levantou. Não foi fácil caminhar até o altar. Cada passo parecia uma batalha contra anos de desânimo. Mas quando as mãos dos irmãos se estenderam sobre ela, quando ouviu vozes unidas em oração, Mariana sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não uma esperança frágil, daquelas que se quebram ao primeiro vento, mas uma certeza profunda de que não estava sozinha. Os dias seguintes não foram mágicos. A depressão não sumiu da noite para o dia, mas algo tinha mudado. Mariana começou a frequentar os cultos, a participar dos estudos bíblicos, a conversar com as irmãs que, sem julgar, a acolheram com carinho. Pouco a pouco, as trevas foram perdendo força. Os pensamentos negativos ainda vinham, mas agora ela tinha uma arma contra eles: a palavra de Deus e a comunhão dos irmãos. Um domingo, meses depois, foi Mariana quem subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz firme, mas emocionada, ela contou como a CCB tinha sido o lugar onde Deus a encontrou. Eu achava que ninguém podia me entender, que minha dor era grande demais. Mas aqui, aprendi que Deus não nos tira das batalhas, Ele entra nelas conosco. E isso fez toda a diferença. No fundo do salão, uma senhora chamada Rosa chorava em silêncio. Ela também tinha chegado à igreja arrastando suas feridas, um casamento destruído, filhos que não a procuravam mais, e um coração cheio de amargura. Enquanto ouvia Mariana, Rosa sentiu um aperto no peito. Se Deus fez isso por ela, será que pode fazer por mim também? E assim, a corrente de milagres continuava. Porque na CCB, ninguém é só mais um na multidão. Cada história de dor é ouvida, cada lágrima é enxugada com oração, e cada vida é tratada como um vasto campo onde Deus ainda pode semear maravilhas. Não são curas instantâneas que chamam a atenção, mas transformações profundas, daquelas que começam no altar e se estendem para a vida toda. E todo dia, quando as portas da igreja se abrem, é como se Deus sussurrasse: hoje pode ser a vez de alguém mais. Hoje, outro coração pode ser restaurado. Porque milagre, no fim das contas, não é só o que a gente pede. Às vezes, é o que a gente nem sabia que precisava até Deus colocar na nossa mão. E Rosa não precisou esperar muito. Naquela mesma semana, enquanto orava no altar com as mãos trêmulas e o coração pesado de dúvidas, sentiu algo diferente. Não foi um raio de luz nem uma voz do céu, mas uma certeza silenciosa, como um abraço quente no peito. Eu estou aqui, parecia dizer aquela paz. Não era a cura do corpo que ela tanto pedia, era a cura da alma que nem sabia que precisava. Os exames vieram dias depois. O médico franziu a testa, relendo os resultados. Isso não faz sentido, os nódulos sumiram. Simplesmente sumiram. Rosa sorriu, porque já sabia. Não era sobre o tumor, nunca tinha sido. Era sobre aprender que Deus não mede milagres pelo tamanho do problema, mas pela profundidade da confiança que depositamos nele, mesmo quando as mãos tremem e a voz falha. Anos depois, Rosa não era mais a mulher que entrava na igreja com medo. Agora, ela era a que estendia a mão para quem chegava com os olhos cheios d'água e sussurrava: Deus não esquece de ninguém. Às vezes, Ele só está escrevendo uma história maior do que a gente enxerga. Porque milagre, afinal, não é só o que Deus faz por nós. É o que Ele faz em nós enquanto esperamos. É a paciência que nasce onde havia desespero. É a gratidão que brota onde só havia falta. E a lição? Que a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a coragem de acreditar que, no fim, sairemos melhores do que éramos. E assim, a corrente não parou em Rosa. Porque toda vez que uma porta de igreja se abre, não é só um lugar que recebe pessoas. É um Deus que ainda acredita nelas.